Olá, amigos! Mais uma vez aqui um vídeo do canal Paz Depois dos 40. E hoje nós vamos continuar contando a nossa história, né? Falamos da parte 1, né? Deixamos uma dica boa para você lá, depois você volta lá e vê o vídeo 1 lá, né, da nossa história. Falamos quando nós casamos, o período que ficamos sem filhos aí, o período que despertou em nós essa vontade de poder ter filho e aonde nós fomos, né? Nós começamos um processo de ir ao médico, de... Não conta nada disso, não, tá vai lá lá no no vídeo outro então. vídeo. Vai lá no vídeo. Então vai no vídeo, dá uma olhada lá. Mas antes aí, se inscreva no canal, deixa aí um like pra gente aí. Esse vídeo vai chegar em mais pessoas. Mas enfim, nós assim terminamos o vídeo passado, falando que esperamos um período de 1 ano, né, por orientação médica. Fizemos todos os exames, não tinha nada, fizemos então... Como o médico nos instruiu, esperar um período de 1 ano, né, Keila Júnior? Para que a gente ficasse assim, fizesse a relação normal, sem nenhuma indução. Fizemos isso durante um período de 1 ano. Quando completou 1 ano, nós voltamos então no médico, não foi, Keila Júnior? Isso. Então, isso mesmo. Eu quero voltar aqui, uma coisa importante que tem. Todo casal, quando quer engravidar, fica com aquilo martelando na cabeça. E essa questão emocional, todos os médicos dizem isso, e é verdade. Essa questão de ficar martelando na cabeça, eu tenho que engravidar, eu tenho que engravidar, eu tenho que engravidar, isso prejudica, porque você fica muito tenso e não deixa as coisas acontecerem. Acontece muito um casal que quer engravidar e não consegue adotar uma criança e logo depois engravidar. Passa pouco tempo e engravida. Porque a questão emocional pesa, aquela preocupação, aquela tensão de eu não estou conseguindo e fica. Esse emocional pesa muito, gente. Parece que é uma coisa ilusória ou que não tem muito sentido, mas tem. Então a primeira coisa é confiar em Deus, confiar que Ele está direcionando a sua história. Ele escreve a nossa história, diz a Bíblia. Então confiar que Ele está escrevendo a sua história e continuar fazendo aquilo que você pode fazer. Isso, e essa questão traz até problema do relacionamento do casal. E vai verdade. gravando, por exemplo, eles ficam nessa situação, não vem o filho, acham que não vai vir, e aí vem essa preocupação muito grande, aí pode ocasionar em algumas discussões, em algumas brigas. Desmerecer o cônjuge. Você tem um problema, o problema é com você, enfim. Então, e às vezes não tem nada disso, né? Às vezes é uma questão mesmo emocional. Mas vocês precisam trabalhar isso, estarem em paz, viverem em paz, para que as coisas possam acontecer naturalmente. Ou se precisar de uma intervenção médica, como foi o nosso caso, né, que as coisas possam conduzir para isso. A gente tem que lembrar o seguinte, nessa etapa, você precisa ter um cuidado de tratar bem o seu cônjuge. É verdade. Né? Você tem que ter um cuidado, porque os dois estão no mesmo sonho. Então não é porque um pode ter uma dificuldade, o outro ter a outra dificuldade. Isso é muito... eu gostaria de reportar a você a um texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o amor. E dos pontos que ele descreve o amor, ele vai dizer o seguinte: o amor não ensoberbece. Sim. Então, o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar através das Escrituras? Ele vai dizer o seguinte: esse ensoberbecer significa que eu não posso virar para o outro e dizer assim, olha, o problema é com você, eu sou bom, isso. Eu estou tudo beleza e você não está. Então isso é ensoberbecer. E o amor de um para com o outro, o amor, né, ele não ensoberbece. Então é importante para vocês aí. Eu posso até contar um testemunho, porque em toda essa trajetória nossa, tudo indicava que eu tinha algum problema, nunca o Cláudio, né? Depois a gente descobriu que nenhum tinha nenhum problema, mas em todo esse processo, até chegar à gestação, tudo apontava para que eu tivesse algum problema. E o Cláudio nunca teve nenhum tipo de comportamento jogando para cima de minha responsabilidade, me forçando a alguma coisa, porque eu era o problema da relação ali. Então, enfim, eu fui tratada com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor. E isso faz toda a diferença. Obrigado, meu bem. Uai, que bom, hein? Que bom, isso é bom, né? Isso é bom. Então, como o amor não ensoberbece, tá tudo beleza aí, né? Vamos contar então, vamos a continuar. história. Enfim, então nós paramos aí num processo, depois voltamos ao médico daí 1 ano, né? E quando nós conversamos com o médico falou assim, olha, nós podemos passar para a segunda etapa agora.
vocês não têm nenhum problema, não têm nenhuma dificuldade, então eu vou apresentar para vocês o primeiro tratamento. E nos apresentou o primeiro tratamento, que é um tratamento de uma inseminação, mas uma coisa bem simples. No consultório mesmo que é feito, né? Você não precisa de ir para hospital nem nada, é uma coisa simples, que é, na verdade, o processo de encurtar o caminho para que possa chegar lá no local certo e engravidar. Exato. Sem a indução da fecundação, nem nada. Nada. É só porque o médico identificou uma coisa que ele comentou com a gente que acontece com muitas mulheres. Na hora que o esperma está percorrendo o caminho para fecundar o óvulo, naquele momento, o próprio organismo da mulher identifica como um corpo estranho. Um corpo estranho e mata aquele esperma, né? Uma defesa do meu organismo. Então isso acontece com muitas mulheres e elas não sabem disso. Né? Acontece com muitas mulheres e elas não sabem que o próprio organismo, na hora que algumas mulheres têm essa reação, ele identifica como um corpo estranho e ele mata e não deixa fecundar o óvulo. Exato. Então ele explicou pra gente, falou, olha, isso é uma coisa simples, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma qualificação do esperma, então pega o esperma, leva para um laboratório, faz uma qualificação desse esperma, então diminui o número de espermas, porém que poderiam não dar certo, e traz uma qualidade, então você vai encurtar um pouco esse caminho. O que nós fizemos? Aceitamos o tratamento. Esse tratamento não é caro, é uma coisa muito simples. Mas além disso, ele coloca, né, na mulher, já no caminho lá na frente. Então, ou seja, ele não precisa percorrer o caminho todo para chegar lá e fecundar. Ele já coloca um pouco na frente para facilitar o andamento. Mas a fecundação, gente, a fecundação é o próprio Deus que faz. Não é o médico. Tá? Esse tratamento, a fecundação é feita por Deus, ok? Isso é importante deixar para você, porque é uma interrogação de muitas pessoas sobre isso. Até que ponto eu posso fazer um tratamento para poder engravidar? Até que ponto eu estou passando por cima da vontade de Deus? Nós sempre fomos um casal que oramos buscando a Deus a direção. E logicamente, irmãos, que nesse período a gente teve, né, amigos, a gente teve um período de buscar a Deus e falar, Deus, é a sua vontade. Inclusive, eu tive uma dificuldade muito grande, uma resistência muito grande, porque a minha mentalidade era exatamente essa que o pastor Cláudio falou. Como eu vou facilitar uma coisa que acontece quando Deus quer? Não é? Você fala assim, poxa, mas se Deus quer me dar um filho, Ele vai me dar um filho. Eu não preciso fazer nada para ter esse filho. Mas aí a gente vai para outros pontos importantes também. Isso. De outros tratamentos que são feitos para a nossa saúde, para preservar a nossa vida. Não é isso? Exato. Então, nós pedimos a direção de Deus. Em nenhum momento a gente entendeu que isso estava ferindo o coração de Deus, estava ferindo a possibilidade de Deus nos abençoar. Então nós entendemos que aquele era um problema clínico. E da mesma forma que você tem uma situação que você precisa de uma intervenção clínica, você pode ter uma intervenção clínica sim. Olha só para você ver. A gente muitas vezes despreza o que Deus capacitou aos homens para fazer. E se você vê o processo da quimioterapia, quantas pessoas foram curadas, talvez você está aí nos vendo e foi curado, pode deixar aí para a gente um comentário, através disso. Então, Deus age assim. Quem é o Criador, quem é dono da vida e da morte é o próprio Deus. Nós nunca deixamos de acreditar nisso. Nós não acreditamos mais na ciência do que em Deus. Nós apenas entendemos que a ciência é uma ferramenta usada pelo Criador para que a gente possa obter algumas coisas. Inclusive, eu vou até adiantar aqui um pouco do testemunho que a gente vai contar lá na frente, mas teve um dado momento, né, em que eu fiquei mais tranquila, fiquei mais em paz, porque, como eu disse, eu tinha essa resistência realmente. Se Deus quer me dar um filho, isso vai acontecer naturalmente, e isso estava na minha mente, claro, e eu não ia mudar essa opinião. Mas uma palavra de uma médica mudou muito a minha forma de pensar também. Acho que essa resposta do Billy Graham já nos respondeu aqui as nossas interrogações,
Mas a médica, quando nós, lá na frente, em outro tratamento, a gente ainda tentando engravidar, a médica nos explicou o seguinte, quando ela mostrou pra gente no computador todo o processo, a partir de 35 anos da mulher, o processo de queda, né, da fertilidade, até chegar lá na gestação, ela explicou o seguinte, olha, nós médicos vamos até aqui. Daqui pra lá é Deus. Ela até disse assim, eu não sei se vocês creem em Deus, mas daqui pra lá, só Deus. Então, ou seja, os próprios médicos só sabem que pode chegar até um período. Têm a consciência que eles não podem gerar vida. Eles não podem dar vida, né? Eles podem ajudar, como em vários tratamentos, preservar a nossa vida. A pessoa tá para morrer no hospital e de repente chega um tratamento para aquela pessoa, ela é curada e ela volta para casa. É a mesma questão, né? Isso, e aí nós fizemos esse processo, aceitamos ali, conversamos com o médico, fizemos esse processo numa grande expectativa. Foi. Porque ele falou, gente, vocês não têm nada, então pode ficar tranquilo que vai dar certo. O que acontece? Não aconteceu. Certo. Não aconteceu. Aí nós voltamos no médico outra vez, ele falou assim, olha, geralmente isso não acontece, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer a segunda tentativa. Na verdade, aí ele pediu pra gente fazer alguns exames, e a gente voltou a fazer alguns exames. E nesses exames, depois, é muito frustrante. Quem já passou por isso tem consciência do que a gente está falando. Um casal que passa por uma indução dessa, por uma inseminação, e não acontece, a gente vive aí um tempo de frustração. Aí demora alguns meses para você querer fazer de novo, ou querer continuar o processo, porque um processo cria expectativa, frustrante. né? Porque cria uma expectativa, é um sonho para ser realizado. Isso. E quando nós voltamos lá, que a gente, né, disse, olha, a gente já fez o exame e não estou grávida, ele pediu alguns exames. E quando ele pediu alguns exames meus, né, depois dessa tentativa, ainda descobriram alguns pólipos no meu útero. E eu tive que fazer uma cirurgia. Gente, que decepção, que frustração. Além de eu não conseguir engravidar, ainda descobri um problema, né? Os pólipos, na verdade, eles não impedem uma mulher de engravidar. Mas é necessária a retirada. Então eu fui fazer uma cirurgia, não é uma cirurgia complexa, mas tive que fazer a cirurgia para retirada desses pólipos, para limpar o útero, para a gente poder dar seguimento a algum tratamento, enfim. Então, assim, foi muito doloroso, e principalmente depois da descoberta dos pólipos, mas a gente continua aí nessa trajetória. E fez a cirurgia, esperou o tempo que devia se esperar, e aí voltamos no médico para ver como é que tá. Aí já um ano depois, mais de um ano depois. Aí ele falou com a gente, vamos tentar outra vez. Vamos fazer outra vez, porque já agora o útero já está limpinho, né? Poderia ser um problema, não foi, mas poderia ser um problema. Vamos fazer outra vez. E aí nós conversamos e falamos, então vamos. E aí fizemos, aí o que aconteceu? Não engravidou outra vez. Negativo de novo. E apareceu mais pólipos. Mais pólipos. E aí Júnior teve que passar por outro processo, fazendo outra cirurgia, para poder limpar, e o médico falou, olha, geralmente isso não acontece, mas aconteceu. Então vamos fazer a cirurgia. Então ela passou por essa cirurgia, e a gente então ficou nesse sistema assim, ou nesse processo assim de frustração, porque isso gera frustração. Não sei se você está acompanhando a gente, já passou por isso, se for deixa um comentário para a gente aí, é bom a gente compartilhar esse tipo de coisa. O que acontece? Você tá com aquela expectativa toda de engravidar, você já sabe que você já passou dos 35 anos, que é a idade, assim, muito importante para a mulher, onde a gente já explicou que há uma queda drástica, né, na fertilidade da mulher. O homem, a gente já falou que pode ser pai até 50, 60, 70 anos, né? O homem não tem uma idade, vai diminuindo, mas não tem esse corte, né? Essa descida tão acentuada como a mulher, né? Mas eu já até expliquei isso em outro vídeo, isso é bom. Deus nos protegeu como mulheres, porque se a gente tivesse essa saúde como dos homens, né, para gerar em qualquer idade, a gente já tá com 60 anos de idade gerando, a gente não dá conta. Não é brincadeira, né? Então Deus ali cortou na hora certa pra gente poder não passar desse momento. E aí a gente finaliza esse vídeo
falando dessa segunda frustração. Quando aconteceu essa segunda frustração de uma segunda inseminação, com resultado negativo, com mais um resultado de mais pólipos, ter que fazer mais uma cirurgia, depois que eu fiz a segunda cirurgia, aí eu disse, pra mim acabou. Então, a partir de agora, eu não vou fazer mais nada. Foi muito doloroso, o Cláudio me entendeu na época. E assim, a gente finalizou naquele momento ali, mentalmente, olha, acabou. Realmente, acho que nós estamos indo contra a vontade de Deus. Se Deus tem um bebê para nos dar, vai ser natural. Porque nesse momento aparecem vários questionamentos. É verdade. Né? Então você questiona se realmente você deve fazer isso, se essa é a vontade de Deus, você questiona se esse é o plano de Deus para a sua vida. Se a gente está infringindo uma lei de Deus. Outros questionamentos também. Será que Deus quer que a gente viva sem isso? Ou então a nossa vida mesmo, vamos tirar. Então você tira essa questão do Criador e fala assim, não, então não é, a gente não quer ter isso. Né? Não quer ter um filho então. Então vamos, porque é dor, é difícil, a gente chorou muito, foi um momento de frustração. Mas a gente deixa você aí para nos acompanhar no próximo vídeo, senão fica o vídeo muito extenso. Nós vamos contar depois no próximo vídeo essa terceira etapa. Terceiro tratamento, a terceira etapa, né? Desse testemunho aí. Então, que Deus abençoe, foi bom demais poder compartilhar isso com vocês. Se você está passando, vivendo um momento assim, deixe seu comentário aí, se inscreva no canal e tenha assim, essa vontade de falar sobre isso. Porque tem muitas pessoas que passam por isso e não falam. Então tenha essa vontade de falar, né? Vai ser importante para você se abrir assim, para a gente poder estar junto, tá bom? Compartilhe com quem precisa. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, até no próximo vídeo.